Eu odeio poesia. Eu odeio poesia, já disse isso? Pois volto a dizer com toda a força de meus pulmões: eu odeio poesia. Odeio as rimas fáceis, odeio casamentos métricos, estrofes corretas, odeio amores coloridos ou doloridos, odeio os já puídos, babos às montanhas, ao sol e à lua, relações impossíveis, paz de mentirinha, hipocrisia barata. Como eu odeio isso tudo. Odeio o mundo solitário e idealizado dos poetas. Quero falar através de milhões de personagens. Quero ser cada um deles. Quero multiplicar a minha existência. Quero partilhá-la entre todos esses seres que vivem dentro e fora de mim. Não vou ficar trancado no quarto escuro da poesia a que fui confinado. Acendo todas as luzes, procuro janelas, estou sufocado, quebro paredes, rompo as amarras, saio para o mundo, quero romances reais, estou carente de uma boa prosa, preciso conhecer pessoas como Fernando. Visitar os campos de Haroldo e de Augusto, me sentir um mané balançando bandeiras, ser casto como Alves ou um anjo como Augusto, abrir as gavetas e os armários de Andrade, quero enrolar a minha língua e meus sentidos como Mallarmé, Goethe, Pound, Valéry, Mayakovsky, Baudelaire, Neruda. Quero apontar sempre com o dedo em Hilst, me levantar com Caio, quero a paz de dormir com Drummond, quero apenas claras planícies. Com perdão de gaguejar em algumas partes, este poema está neste livro aqui, ó, Florestas Imaginárias, do autor Marcelo Bretas, que nós recebemos aqui hoje na Circuito. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá. Se aconchegue aqui. Olá, muito bom estar aqui. Muito obrigado, primeiramente, por ter aceito aí o nosso convite para essa live. O Marcelo, para quem não conhece, ele é morador aqui da Granja Viana, ele é jornalista. Quantos anos de carreira? Bom tempo já, né? 40 anos. Nossa, tem um currículo extenso aí, um conhecimento muito profundo na área da comunicação. E ele está lançando na verdade eu li o poema de um dos livros, na verdade são dois, né? Esse que eu li, que é o Florestas Imaginárias, e também o Tô Levitando, que ele trouxe aqui hoje na redação. E a gente vai conversar um pouquinho, Marcelo, sobre esses dois lançamentos. Primeiro de tudo, eu queria que você explicasse o seguinte: por que duas obras? Porque elas têm relação, são independentes? Explica pra gente aí. Não, são completamente independentes. Na verdade, são dois. Eu trabalhei minha vida inteira como jornalista. E durante o jornalismo, a única coisa que o jornalista se permite, né? A gente trabalha muito com texto duro, com texto que se propõe a trabalhar com a verdade, com a realidade, que ele tem muito menos poesia e ele é um texto que acaba sendo técnico, né? Então eu sempre busquei, durante a trajetória inteira, fazer um texto jornalístico mais preciso possível e mais ligado à verdade possível. Então a ficção é alguma coisa que ela acaba vivendo um pouco à margem do jornalista. Certo. Nesse meio tempo, a única coisa que eu me permiti escrever e lançar foi um livro que é muito mais próximo da realidade jornalista, que foi meu primeiro livro, que chama Rua Qualquer Sem Número, que é uma coletânea de contos e crônicas sobre moradores de rua. Bacana. O objetivo dele era tirar um pouco a capa da invisibilidade que a gente coloca sobre o morador de rua. E aí eu tive um episódio na minha vida, que aconteceu há 12 anos atrás, que eu tive um câncer, o primeiro de 3 cânceres que eu já tive, e isso me levou a um período de internação bastante longo, foram alguns meses de internação, em que eu teve uma série de complicações depois desse câncer, então eu ficava numa UTI,
entubado, com respiração e alimentação induzida, não conseguia falar, não conseguia me mover, estava fraco, cheguei a sair pesando 40 quilos e passando pelos procedimentos que se passa dentro de uma UTI, e que é aquela coisa que você vê metade dos seus parceiros de leito, né? Assim, uma parcela tem alta e a maior parte tem alta para um outro lugar ou para uma outra dimensão. Então você tem que conviver com aquilo, e durante meses convivendo com aquilo eu ficava olhando paredes brancas e eu tinha que fazer alguma coisa que me fizesse sobreviver. Então eu fiquei escrevendo mentalmente um livro, e que acabou virando Eu Tô Levitando, em que eu conto a história, né, desse período de internação, mas eu sempre tive uma preocupação de que ele não virasse um livro de autoajuda, talvez porque eu não acredite muito no formato autoajuda. Eu acho que as pessoas, elas têm que descobrir os caminhos, você não tem como passar regras para as pessoas, você pode passar uma experiência sua, né? Mas não que você vai ensinar um caminho para alguém, né? Assim, cada um vai ter que achar o seu caminho. Então eu tinha um pouco de medo do livro ficar parecendo com alguma coisa com autoajuda. Quando eu tive alta, voltei, quando eu consegui voltar a ter movimento nos braços para poder digitar, eu passei a maior parte, talvez 2/3, 3/4 desse livro, eu passei para o papel, eu digitei em uma semana, mais ou menos, uma coisa de 200 e tantas páginas. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você, nesse período que você ficou quanto tempo na UTI dessa vez? Fiquei 4 meses e meio a 5 meses. E aí, mentalmente, eu ia escrevendo o livro. Isso é uma coisa que, mesmo como jornalista, eu sempre fiz muito. Eu escrevi simultaneamente reportagem para várias revistas, que iam desde revista infantil até a Playboy, coisas bem abertas, né, de leve. Então eu sempre tive uma história, eu sempre gostei de fazer esporte, jogar tênis, pedalar e tal. Então eu sempre tive isso, de eu sair para pedalar às vezes, e eu escrevia a reportagem mentalmente, enquanto eu pedalava. Depois eu passava pro papel. Sim, sim. Isso com jornalismo eu consegui fazer. Memória. Não tinha bloco de nota, não tinha nada, era mental mesmo. Eu escrevo na cabeça. E a história, isso porque eu tenho uma memória horrorosa, tá? Se eu for repetir seu nome depois, daqui alguns dias, talvez eu me confunda, eu esqueço a fisionomia da minha vizinha, tal. Não é isso. Mas com o texto jornalístico eu consigo gravar a estrutura inteira. A estrutura, a essência, né? Na verdade, o resto é mais fácil, mas eu escrevo o esqueleto inteiro mentalmente. Nossa, que bacana, que legal. E aí eu saí, botei no papel, isso foi há 10 anos atrás, 9 anos atrás, e assim, eu não tinha coragem de lançar, justamente por isso, porque é uma coisa muito estômago, né? Assim, é um livro, minha vida inteira eu passei falando de outros, escrevendo sobre outros, uma vida de jornalista, que você não fala de você, né? Você tem que deixar... fala em primeira pessoa mesmo, que o livro é primeira pessoa. Na verdade sou eu, o livro sou eu, é a minha história, né? Assim, ele não é... Então isso para lançar me dava uma vergonha terrível, né? Assim, nossa. E essa coisa, e esse medo de não querer parecer autoajuda. Aí algumas pessoas mais próximas começaram a ler, e a gostar, então, e paralelamente eu fui, poesia eu escrevo desde criança, né? Acho que todos nós escrevemos, todo mundo tem um poeta que ele esconde dentro dele, né? Uhum. E que aí eu lancei um blog que era justamente isso, que chama Podazia, né? Que é um negócio que você juntar as suas poesias guardadas, só juntando pó em cima, né? Isso vai fazer mal para você, como fazia mal para mim. Então foi um espaço que eu comecei a incentivar outros poetas, outras pessoas a escreverem e tirarem da gaveta, né, as poesias que eles escreviam e escondiam, né, assim, como eu fazia com as minhas. E aí eu fui escrevendo, a partir daí fui participando de vários grupos de poesia. Certo. E aí coincidiu dos dois projetos amadurecerem ao mesmo tempo. Quer dizer, o livro de poesia, eu achar que ele estava pronto, porque esse livro de poesia... Posso até mostrar um pouquinho? Na verdade, ele
todas as páginas e todas as poesias são ilustradas com imagens, que é uma visão muito particular de uma floresta, com fotos, são fotos feitas todas, ou 99% delas, feitas aqui na Granja Viana. Certo. Onde eu moro. Você mesmo fez as fotos? As fotos são todas minhas e todas são trabalhadas. Na verdade, elas deixam de ser fotos e viram imagens abstratas, viram pinturas e tal, mas são sempre a partir de fotografias de vegetação da Granja Viana. E, esse já estava pronto ou semi-pronto? Não. Os dois foram lançados agora em junho de 2019. Mas o processo de criação, eu digo. O processo de criação aquele talvez eu escrevi, na realidade, logo que eu saí. Foi a maior logo parte dele eu escrevi logo que eu saí. Certo. Eu finalizei ele. Foi rápido, ano. Então. Não, foi esse ano. Eu finalizei, eu escrevi 3/4 dele e deixei ele parado. Deixou parado. Ele ficou lá. Trancado no computador. E o último 1/4 dele eu escrevi. Você concluiu agora? Eu concluí agora. Entendi. E então, esse eu venho escrevendo ao longo dos últimos 2 anos. Aí coincidiu dos dois e na hora finalizarem. Estavam prontos, então por isso que acabou sendo um lançamento único. Aí eu lancei aqui em junho, aqui em São Paulo, e no dia seguinte eu viajei para Portugal porque também calhou com o convite de levar a minha poesia para o encontro de cultura lusófona que aconteceu em Lisboa, que eram autores de todos os países africanos de língua portuguesa, de Portugal, obviamente, do Brasil e do Oriente de língua portuguesa, né, Macau. Então foi um encontro muito legal e lá teve o lançamento também dos 2 livros, que foi um super sucesso também. Entendi. E aqui, então, é todo o período que você ficou... Na verdade, ele não é... Eu não fico contando a doença só. Em si, né? Sim. Ele é um livro que ele vai e volta no tempo, né? Ele começa... A doença é um fio condutor de uma história que ela volta lá para os anos 70, né? Que é alguma coisa que eu vivenciei, que era um momento pós-ditadura, né? Ou de dentro da ditadura, de combate à ditadura, e onde eu estava na época fazendo faculdade, então a gente militava no movimento estudantil naquela época. Era um movimento que surgiu, o movimento hippie, rock and roll, então assim... a história ela vai lá para os anos 70, né, resgata o que é a minha história de vida também, né, eu estou hoje com 63 anos, então eu vivi esse período que foi um período marcante da história do Brasil, né, assim, certo. Então eu vou retomando isso e mesmo histórias da minha infância, porque... O que ele tenta reproduzir é um pouco do que acontece dentro de uma UTI, né? Na UTI você está o quê? Você está, além dessa coisa de você não ter o movimento, você trabalhar muito dentro da sua cabeça só, porque você tá num leito onde você não pode se mexer, você está entubado onde você respira de uma forma com muita dificuldade, né? Você recebe uma alimentação líquida que é induzida, todo o processo, teu processo de sobrevivência, ele é parado. A única coisa que está funcionando é a sua cabeça, né? Por mais que algumas vezes os médicos não acreditem nisso, né? Que eles acham que muitas vezes o teu olho não abre, né? Mas eu tive consciente o tempo todo, mesmo quando eu estava em coma induzida. Então várias vezes eu ouvi a junta médica passar pelo meu leito e falar que eu não passaria daquela noite, né? Que eu não sobreviveria àquela noite, né? E eu falava dentro de mim, vocês vão ver se eu sobrevivo ou não sobrevivo, né? E na manhã seguinte eu acordava de novo, né? Então, mas você toma, além dessa história, você está tomando muitos medicamentos para reduzirem a sua dor. Então você tem algumas coisas, um processo de alucinação, né? Então eu chamo que a UTI é uma coisa lisérgica, né? Assim, então o livro ele tem um pouco dessa lisergia de
ir para trás e para frente no tempo, né? Entendi. O tempo ele não é linear. Linear, né? Então eu conto experiência, sei lá, pessoas que eu conheci na Ilha de Páscoa, né? Quando eu fui, que é uma ilha, é a ilha habitada mais distante de qualquer continente do mundo. Você está no meio de nada, né? A 3.000 quilômetros do Chile, a 3.000 quilômetros do Havaí, a 3.000 quilômetros, ela está a 3.000 quilômetros de qualquer lugar que tenha gente habitando. Então, e tem um único voo que vai uma vez por semana para lá, então você tem que chegar lá e vai ficar uma semana, você tem que ficar lá pelo menos, lá. Né? No meio de nada, e com vários vulcões e com aqueles moais, né? Que são as figuras que habitam a Ilha de Páscoa, que foram feitos por... E tem 1000 histórias, lá eu conheci pessoas interessantes, então eu vou resgatando histórias. E você vai voltando. Então ele é isso, ele é um romance que tem várias crônicas permeando, né? Então essa licergia, ela entra como crônica. E isso realmente, nesse momento, você disse que ficou o tempo todo consciente, realmente vieram todos esses flashes, essas lembranças, eu ia lembrando tudo. de absolutamente tudo, né? Nossa. Então isso vai passando com uma velocidade assustadora. Mas ali naquele momento, você já imaginava que se transformaria numa obra? Não, ali ali a história para mim era me manter... Só para te manter... Me manter vivo. Né? Eu ia tentando achar coisas para me manter vivo, né? As paredes são todas brancas. Tem uma coisa que a gente não pode contar na entrevista, que está no livro, depois é mais fácil de ler, mas eu ficava... eu via que por trás de uma parede branca, conforme a luz que entrasse, dependendo do momento do dia, a luz incide de uma forma diferente, eu ia vendo que tinha uma palavra escrita, né, numa parede branca, por trás. Alguma coisa que foi escrita durante a obra, pintaram, mas dava para ver que tinha, pela transparência, conforme a luz incidisse, tinha uma palavra escrita, né? Isso eu já estava alguns meses na UTI, né? Aí eu ia gravando lá, né, os pedaços de letra que estavam lá. Aí no final, quando eu consegui construir, né, a palavra inteira, era uma única palavra, né, assim, estava se referindo à genitália da mulher, né, mas falando de uma forma menos, ou que possa ser dito. Aí você fala assim, você já está há meses na UTI, aí você fala, como que um sujeito foi fazer isso, né? Mas enfim. Ai, caramba. Mas aí virou, e aí acabou virando esse Não, mas eu livro, achei legal esse lance, né, de você exercitar a sua mente com o objetivo de se manter lúcido, se manter ali, por mais que estivesse na situação que você se encontrou, né, que os médicos não davam aí nem o dia de amanhã como possibilidade, e você, não, vou contrariar isso aí, porque... Porque é o mais fácil, isso eu sempre digo, tem qualquer coisa na vida, né, a gente tem um poder da mente da gente, um poder nosso, né, de contrariar qualquer coisa que te digam. Assim, então, científica, inclusive. Então você tem uma força. Se você não acreditar, e acredita também na força de fora, né? Sim. Então, desde que eu entrei, cada um lida, eu sempre falo isso, cada um lida de uma forma com a doença ou com seus problemas. Sim. Eu tenho uma forma de lidar que eu nunca escondi, né? Quando eu descobri que eu tinha câncer de uma forma muito absurda, tal. Eu estava dando uma festa na minha casa, pela manhã eu tinha ido jogar tênis na casa de uns amigos, num condomínio para frente do meu um pouco. Fui de bicicleta, como gosto de fazer e tal, e joguei 2 horas de tênis, voltei, como todo dia eu faço, e aí eu vou começar a trabalhar, tomo um banho e vou trabalhar. Aí apareceu um filete de sangue nas minhas fezes, que é uma coisa que eu nunca olhei, na verdade, para as minhas fezes. Naquele dia, por algum motivo, eu devia olhar. E aí, à noite, estava dando uma festa em casa, tomando vinho com amigos, tal. Um deles era um médico, cirurgião, gastro. E comentei com ele, falei, eu preciso marcar uma consulta, eu devo estar com algum probleminha e tal. Aí ele já pediu na hora, pediu mais uma taça de vinho, né? Chegou mais perto e tal. E começou a pedir já uma série de exames, pediu que eu fosse no consultório no dia seguinte, já pediu uma... Então, entre aparecer esse filete de sangue e eu estar numa mesa cirúrgica operando, foi 1 semana de espaço. Nossa! Nessa 1 semana eu vinha dirigindo algumas revistas, né? Assim, eu fui editor de revista e
eu resolvi que eu tinha, e tinha um monte de freela, escrevia para um monte de revistas, para Men's Health, para Playboy, enfim, eu tinha uma série de matérias, para Super Interessante, eu tinha uma série de matérias que eu tinha me comprometido, reportagens que eu tinha me comprometido a entregar. Eu fiz todas, entreguei todas e organizei a revista que eu dirijo de uma forma que ela não tivesse nenhum problema, outra pessoa assumisse, resolvesse todas as pendências e tal. Então, e nesse meio tempo eu me desmontei inteiro, né? Porque essa notícia... Nossa, o pior da coisa do câncer talvez não seja o câncer, seja o você receber a notícia, assimilar essa notícia, deglutir, se destruir inteiro, desmontar inteiro e se reconstruir inteiro, né? Esse é o mais difícil. Então eu tive que fazer isso tudo em uma semana. Nossa, e o câncer foi em qual região do corpo? Esse primeiro, eu estou agora no terceiro câncer, mas esse primeiro câncer foi no intestino, mas o problema dele seria uma cirurgia relativamente simples de tirar o pedaço, era um câncer maligno, uma extensão razoável, mas seria tirar a parte, unir, fazer quimioterapia, os processos normais tal, e tentar levar a vida. Mas como eu pedalava muito, que foi uma das coisas que talvez tenha me ajudado a manter vivo, né? Ao mesmo tempo ela me criou um problema que foi... eu tive uma complicação do câncer, que chama, o nome não científico é síndrome compartimental, o nome científico é rabniose, mas no pós-cirúrgico, você fica brigando muito, é muito raro acontecer, parece que essa síndrome compartimental nas duas pernas pós-cirúrgico tem 2 casos no mundo, que é o meu e de um escocês, e eu tive nas 2 pernas, que você opera numa posição ginecológica parecida com a de ter um filho, então, e fica amarrado, só que a cirurgia é muito longa, 5 horas e meia, então, e isso dá um estresse, uma fadiga que pode dar esse problema. Muito raro acontecer, né? Mas no meu caso aconteceu. Aí, sorte que esse médico, o médico era um médico que me operou, era um amigo, bem próximo, ele chegou, tudo bem, eu comentei com ele que eu estava tudo bem, mas sentindo uma pressão muito grande na perna. Aí ele já acendeu um alarme, pediu uma série de exames, então eles verificaram a tempo, né, de que eu estava com esse processo. Porque se não percebe, parece que em 72 horas tem que amputar as 2 pernas. Percebendo, tem um procedimento que faz um corte nas 2 pernas do joelho até o calcanhar. Aí as pernas se abrem, ficam parecendo aquelas ilustrações de livro de anatomia, com todos os músculos e nervos para fora. Caramba. E você tem que depois esperar isso desinchar e para fechar naturalmente, perdão. E isso libera uma toxina que ataca teu rim, normalmente você vira um hemodiálise crônico. Nossa. Aí você está na UTI, vai dando uma infecção atrás da outra. Isso foi depois depois da cirurgia. Depois da cirurgia. Menos 72 horas depois. Aí teve que reoperar. Isso, aí você começa a tomar soro, fazer hemodiálise, fazer um monte de coisa. Então eu tive que reoperar, abrir a cirurgia, porque aí começou a dar complicações na cirurgia. Aí tive que colocar bolsa de colostomia, passar 1 ano e pouco com uma bolsa de colostomia. Foi um processo bem... E esperar isso fechar, isso que alongou esse processo de internação, que poderia ter sido mais longo ainda. Ele só encurtou porque trouxeram uma máquina dos Estados Unidos para fazer um curativo a vácuo, que chama, que enrola a tua perna e fica sugando a secreção para tentar fazer com que a cicatrização seja mais rápida. Esse processo se encerrou, então, foi em que ano? Que você falou agora, sim, 11 anos e meio atrás. 11 anos e meio. E hoje, como é que você está hoje? A sua saúde está normal? Hoje está ótimo. Eu tive 2 cânceres que foram controlados. Não, esse eu faço controle normal, né? Sim. A cada 6 meses de cada um dos 3 cânceres, mas são diferentes. E como que a arte, né? A escrita, a arte em geral, ela contribuiu para sua melhoria, né? Para você revigorar a sua saúde? Contribuiu de alguma forma e de que forma contribuiu? Eu acho que contribui sempre, né? Eu sempre li muito, gosto de ler, continuo gostando, né? Assim, e o produzir é essa história mesmo, né? Eu até escrevo em
na explicação na orelha do livro, né? Assim, talvez seja na hora que eu deixei. Sempre gostei da minha profissão, sempre gostei de ser jornalista. Você também é jornalista, sim, sabe? Sim. Eu trabalhei minha vida inteira. Eu fiz faculdade antes de economia, de administração, de outras coisas. Larguei tudo. E poderia ter me dado muito melhor financeiramente, talvez, né? Como empresário. E virei jornalista por prazer, porque eu gosto, sempre gostei da profissão. Mas o jornalismo ele tem um pouco essa dureza, essa marra do texto, sim, né? Sim. Assim, engessado, e né? Você se engessa e é impossível que não. Então eu só me sinto livre, né? Assim, hoje como escritor, né? Isso para alguém que escreva, né? Você conseguir se enxergar num livro, né? Conseguir se enxergar na poesia, conseguir se enxergar no romance, você conseguir se reproduzir, se mostrar através da ficção. É fantástico, porque é uma coisa que não tem limite, né? Você não tem, então é onde talvez você seja mais verdadeiro, você até passe a se conhecer melhor, né? Sim, assim, sim. Bom, literatura. Você disse que não é um livro de autoajuda, mas acaba sendo, ou não? Pois é. Não, por mais que não seja esse o objetivo, mas não pode alimentar uma pessoa... Então, alimenta. É uma né? Coisa assim, eu tenho muitos amigos, né, que é isso, que leram o livro, né, mas pedem depois mais alguns exemplares para dar para amigos que estão passando por algum problema, né? Porque, queira ou não, é uma experiência de vida, né? Sim, sempre, uma experiência real. Eu coloco, né, de verdade isso. Eu falo assim, eu peço, eu gostaria, né? Não me usem como exemplo, eu não gosto de modelos, sabe? Assim, eu não, na verdade, eu não acredito nessa história de seguir alguém cegamente, né? Eu acho isso muito perigoso, né? E a história mostra isso pra gente, né? Assim, em todos os campos, na política, né? Assim, seguir religião, política, todo mundo que segue alguém cegamente ou aceita aquilo como uma receita, uma verdade absoluta. Verdade absoluta, talvez não se satisfaça, tal. Então é a minha experiência, né? Legal. Se você quiser conhecer a minha experiência, eu recomendo, porque eu acho... Eu entendo a sua crítica com autoajuda, porque realmente o gênero, né? Autoajuda para quem está publicando só, né? Que está ajudando a si mesmo, né? Mas em geral, o escritor de autoajuda... Virou meio que moda, né? Ele cria um modelo que é um modelo que vende né? Mercadológico, né? E ele faz isso com esse objetivo. Então, por isso que assim, eu quero que as pessoas leiam, né? Claro que eu quero, senão eu também não estaria aqui, não estaria lançando e não estaria escrevendo. Mas assim, eu quero que leiam pela qualidade literária, né? Pelo valor que ele tem. E não porque assim eu estou precisando, meu Deus. Esse é um formato, eu estou passando uma receitinha de como sobreviver. Uma receita de bolo. Eu não tenho a receita. Que nem você disse aqui no momento também, cada um lida com o problema de uma maneira diferente, com o problema de saúde de uma maneira diferente, é um encarar diferente, né? Então você encontrou esse meio, outras pessoas podem encontrar outros meios, até no campo religioso, no campo de fé e tal. Mas assim, acredito que as suas obras, elas carregam também esse intuito de ser um alimento mesmo, né? De coragem, de otimismo, mais esperança, fortalecer esse eu acho que assim, toda obra, né? Ela é política. Toda ação da vida da gente é uma toda ação política, né? Assim, não existe... Então ela tem, é claro que ela tem os objetivos dela, como minha poesia também tem, né? Eu não acredito em arte isenta, né? Assim, senão não seria arte, seria outra coisa. Bom, mas para terminar então, agora vamos falar, né? Para quem assistiu e quem vai assistir o vídeo, essa entrevista muito legal que a gente está fazendo aqui, local para encontrar site, também. Por favor, coloque, acrescente as redes sociais, seus contatos para o público que acompanha o circuito. Ok. Bom, o livro tem várias livrarias de São Paulo. Eu acho que aqui na Granja deve estar entrando Pode falar onde tem mesmo? Então, acho que na Nobel, acho que está entrando, não sei se semana que vem, talvez. Mas tem assim, onde acha com uma facilidade bastante grande, que tem uma venda online bastante eficiente, na livraria Patuscada, que é da editora Patuá, que é uma editora parceira e tal. Aí o endereço deles é sempre em minúscula, livrariapatuscada.minhaloja no UOL, tudo junto, .com.br.
Aí entra ou pelo meu nome ou pelo nome dos livros, que é Tô Levitando e Florestas Imaginárias, e encontra. Aí tem muita gente que prefere o livro com dedicatória. Eu moro aqui na Granja, se for na região da Granja Viana, eu tenho portador que entrega, mando com que legal, dedicatória, com tudo. Bacana. Aí pode ser pelo meu e-mail pessoal, que é, meu nome é Marcelo Bretas com 2 T's, mas o e-mail é mbretas, né? M de Marcelo Bretas, tudo junto, @uol.com.br. Aí pode pedir por e-mail e a gente manda entregar. Bom, o e-mail, os contatos, o endereço da editora nós vamos colocar na matéria que viremos publicar amanhã em nosso site. Então, para quem se identificou com a história do Marcelo, para quem quiser adquirir os trabalhos dele aí, ó, os 2 livros lançados ao mesmo tempo. Foi qual mês que se lançou? Agora em junho. Foi agora em junho, foi um mês aí. Simultâneo em Portugal e no Brasil. Bacana, então tá aí. Marcelo, muito obrigado, gostei muito desse nosso papo aqui, ótimo. Foi muito descontraído, achei que valeu muito a pena mesmo, não te conhecia pessoalmente, conhecendo agora, e como eu me arrisco também nessa aventura de escrever às vezes, foi uma aula que você deu aqui em poucos minutos para mim, e eu espero ter contribuído aí para a galera que acompanhou a nossa live, e tá aí, ó. Futuramente, Marcelo, e eventos? Você participa de eventos, assim? Agora eu estive na Flip, em Paraty, né? Participo de lá a gente estava, inclusive, no Barco Pirata, né? Que é onde aconteceu toda a polêmica. Meus livros estavam à venda no Barco Pirata. Bacana. Foi onde o Glenn foi tentar falar e teve algumas dificuldades para isso. Entendi. É isso aí, Marcelo, muito obrigado. Vou tirar o microfonezinho aqui para desligar ali. Valeu, muito obrigado. Obrigado a vocês. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês aí. Compartilhem esse vídeo e até a próxima live da Circuito.